Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O capítulo 5 de Hebreus vai falar do sacerdócio. E ele vai fazer a comparação aqui com o sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio da linhagem de Arão. Ele começa dizendo no versículo 1 do capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então ele vai descrever quais são as atribuições do sacerdócio de Arão, do sacerdote de Arão, sacerdócio de Arão. E começa que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele era homem, ele tinha que ser tomado dentre os homens, tinha que ser tirado no meio dos homens, não era um ser superior ou alguma coisa assim. Ele tinha que ser humano para ser sumo sacerdote, porque ele ia representar os homens perante Deus. Ele ia fazer o meio de campo, fazer a intermediação. Então ele é tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens. Então ele estava, o sumo sacerdote defendia os interesses dos homens perante Deus. Era isso que ele fazia. É constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Os dons aqui podemos traduzir ofertas. Eu acho que não sei se tem outra, não tem outra versão que fala ofertas. Todas elas parecem falar dons. Mas esses dons aqui são dádivas. Dádivas, que têm o mesmo significado de ofertas. Para que ofereça dons e sacrifícios. Os dons ou ofertas são aquelas coisas que não têm sangue. Porque mesmo na lei a gente encontra que havia ofertas que eram feitas com grãos tostados ou coisas desse tipo, não tinham sangue. Mas tinha outra oferta que era de sacrifícios. Os sacrifícios eram de animais mortos e queimados. Esses eram os sacrifícios. E as ofertas eram de alimentos ou coisas assim, que não necessariamente traziam sangue em si. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tem o papel de oferecer ofertas e sacrifícios pelos pecados. E uma outra característica que ele tinha, né, que o sumo sacerdote devia ter, era saber se compadecer, ter compaixão. Compadecer-se, versículo 2, e possa compadecer-se ternamente, ou seja, de coração, com ternura, dos ignorantes e errados. Porque entre os seres humanos, entre o povo ali de Israel, haveria muitos que erravam por ignorar a maneira correta. E haveria aqueles que erravam por desobedecer voluntariamente a lei de Deus, a vontade de Deus. Então, o sumo sacerdote tinha que ter esse caráter de se compadecer, de ter pena, de sentir pena dos ignorantes e errados. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, ou seja, ele sendo humano, ele podia reconhecer que em si mesmo ele não encontrava a perfeição, então ele tinha que ter pena, ter que ter dó daqueles que pecavam, que caíam no erro, ou por ignorância, ou deliberadamente por desobediência a Deus. O versículo 3, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, por ele ser humano e por ele ser pecador, ele não apenas representava o povo diante de Deus, mas ele precisava também representar a si mesmo diante de Deus.
Então ele tinha que fazer ofertas e sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque ele também era um homem pecador. Ou seja, era um sacerdócio imperfeito. Uma outra característica no versículo 4, que ele fala aqui, é que ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então, o sacerdócio não é exercido por alguém que simplesmente diga, eu quero ser sacerdote, a partir de hoje eu vou ser o sumo sacerdote. Não. Ele não pode tomar para si essa honra, ou assumir essa honra, ou esse posto, de vontade própria. Mas ele precisava ser chamado por Deus, como Arão foi chamado. Então, assim era o sacerdócio no Antigo Testamento, o sacerdócio na dispensação da lei. E agora ele vai falar de Cristo. E nós vamos encontrar contrastes aqui, porque na realidade Cristo, embora ele seja o grande sumo sacerdote, inclusive acho que é o único que é chamado de grande sumo sacerdote, ele não era da linhagem de Arão. Ele é de uma outra linhagem, da ordem de Melquisedeque, uma outra ordem sacerdotal. Uma ordem sacerdotal que permanece para sempre. A ordem de Arão, ela estava restrita à terra, ao mundo, à terra, às coisas aqui desse planeta. Mas o sacerdócio de Cristo é tem outra conversa, de outra qualidade. Então, no versículo 6, depois de falar que... No versículo 5, né? Depois de falar antes que ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como aconteceu com Arão, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, não se colocou num lugar de honra a si mesmo. Muitas vezes a pessoa não entende o que é a palavra glorificar. O que é glorificar? Vamos glorificar a Deus, vamos glorificar a Cristo. Um bom exemplo de entender o que é glorificar é colocar no lugar de maior destaque e de maior importância. Por exemplo, quando eu participo de uma competição esportiva e ganho um troféu, eu venho para casa todo orgulhoso do troféu que eu ganhei. O que eu faço com esse troféu? Eu jogo no fundo do guarda-roupa, eu ponho numa gaveta. Não, eu vou glorificar. Eu vou dar ao troféu o lugar de maior glória. Na estante da minha casa, eu ponho ele lá em cima, no lugar mais visível, de maior glória. Então eu estou glorificando aquele troféu. Aliás, aí lá vem a história, né? Eu nunca gostei dessas coisas, sabe? De troféu, medalha, de coisa assim. Eu tinha 3 medalhas de natação, que eu ganhei quando eu tinha 11 anos de idade. Eu nadava pela equipe de natação da Associação Atlética Banco do Brasil, onde meu pai trabalhava no Banco do Brasil, e eu ganhei 3 medalhas de natação. Eu nadava estilo clássico. E ganhei também uma medalha de xadrez. Uma medalha de xadrez, porque o meu primo promoveu um campeonato de xadrez, e eu não sabia jogar xadrez, não sabia nada de xadrez. Mas na hora de fechar as duplas, né, para fazer o campeonato, faltou um jogador. Então ele veio atrás de mim. Não, você tem que participar. Eu não sei jogar. Vem cá, eu ensino você. Isso aqui chama rei, isso aqui chama rainha. Esse aqui é cavalo. O cavalo só anda em L. A rainha anda para todo lado, né? O rei só anda de uma em uma casa. O peão anda de uma em uma também, mas pode andar de lado para comer o outro peão. Aí ele me deu todas as regras básicas do xadrez para eu poder jogar, participar do campeonato, né? Senão não ia fechar as duplas que precisava, o número de duplas que precisava. Faltava um jogador.
E por incrível que pareça, eu tirei uma medalha de quarto lugar, eu acho que foi quarto lugar, isso. Eu peguei quarto lugar no final do campeonato, porque o primeiro faltou, o primeiro adversário meu faltou, então eu ganhei dele. O segundo adversário, eu não lembro o que ele fez também, que ele faltou, ou não, alguma coisa ele desistiu, ganhei dele também. Aí teve um outro adversário, era um velhinho gagá, mas bem velhinho, bem gagá. Então ele falava tudo o que ele ia fazer. Ele fala assim, se eu jogar aqui, ele vai fazer isso. Se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo. Ele falava em voz alta. Eu só acompanhando, daí eu fazia o que ele falava que eu ia fazer. E acabei ganhando do velhinho. Foi a única partida que eu ganhei. E a última, eu nem lembro o que foi, mas de qualquer maneira eu cheguei no quarto lugar e ganhei uma medalha. E o que eu fiz com as medalhas? Depois eu ganhei uma outra medalha, depois eu ganhei trabalhando como palestrante, né, eu ganhei várias placas, aquelas placas com o nome da palestra e tal. E depois eu ganhei um troféu também, aqui na minha cidade tem um prêmio muito importante, que é um troféu, e é uma deusa, Artemísia, acho que chama a deusa, que é representada naquele troféu. E na realidade, um dia eu olhei para aquelas coisas todas e falei assim, o que eu estou fazendo com tudo isso? Joguei tudo fora. Joguei as medalhas fora, as medalhas eu já tinha jogado fazia tempo. Os troféus, joguei fora, as plaquinhas também de eventos que eu recebia. Espero que não estejam me escutando aqui os que me presentearam com essas placas. Nunca gostei dessas coisas. Mas só para dar o exemplo do que é glorificar, é você colocar no lugar de maior glória, no lugar de maior exposição possível, aquilo que você está querendo glorificar, seja um troféu ou seja Cristo na sua vida. Então você coloca Cristo na sua vida, você glorifica Ele quando você coloca Ele como aquilo que é mais importante na sua vida. E é por isso que fala aqui no versículo 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Ou seja, ele não se exaltou. Ele não tomou para si a posição de sacerdote. Não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós temos um sacerdote agora, um sumo sacerdote, que não morre. Não morre, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque aparece brevemente lá no Antigo Testamento, depois que Abraão lutou contra os inimigos de Ló, e libertou seu sobrinho Ló, e ganhou a guerra contra alguns reis. Aí a Melquisedeque aparece, né, em cena como um sacerdote, e Abraão então faz as honras para Melquisedeque. Ele só aparece, só diz lá que ele era aquele que não tinha nem princípio nem fim de dias, sem pai nem mãe, sem genealogia, misteriosamente ele aparece em cena, porque ele era já uma figura de Cristo, uma figura daquele que é eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não é segundo a ordem de Arão, é uma outra ordem sacerdotal. Uma ordem sacerdotal que não termina mais, porque é eterna. Esse é o nosso sacerdote agora, é o Senhor Jesus Cristo. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.